Olá pessoal, tudo bem? Bem, meus irmãos, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e darmos continuidade no trabalho espiritual que nós temos procurado desenvolver, né, de alertar as pessoas a respeito das profecias do Evangelho de Cristo. O Jesus deixou essa ordenança aos seus discípulos. Ele esteve aqui, se encarnou como homem e passou uma instrução para os seus discípulos para que eles pudessem desenvolver o trabalho de levar o Evangelho de Cristo, que é o Evangelho da salvação. Existe um plano de Deus de salvar a humanidade, embora grande parte dessa humanidade ignore esse plano da salvação. E eu estava lendo na Bíblia, meus irmãos, hoje é dia 29 de dezembro, nós estamos aí praticamente há 3 dias para iniciar um ano novo. Você pode ver aqui onde eu estou, está até sendo feito preparativo. Vendo aí, sendo feito preparativo, o carro da prefeitura, já colocaram ali banheiros químicos, Está sendo feito preparativos, acredito que na noite da virada do dia 31, no dia 1º, esse lugar aqui vai estar tomado de pessoas vestidas de branco, com suas roupas brancas, com as suas taças na mão, e as pessoas dizendo Feliz Ano Novo, se abraçando, fazendo aquele protocolo que nós já conhecemos, aquele protocolo que nós já sabemos que acontece todos os anos e que é normal, que faz parte do dia, da época, faz parte do momento. E o que acontece? Não é a realidade, não é a realidade. Essas frases de final de ano, feliz isso, feliz aquilo, outro, não é a realidade do que vai acontecer no decorrer dos anos. Eu estava até comentando com a minha esposa, conversando, de uma notícia que eu vi aí nas redes sociais. Eu estava vendo uma notícia lá no interior da Bahia, que 2 famílias foram dizimadas, 2 famílias, um total de 11 pessoas, de 2 carros que bateu de frente, explodiu, e as pessoas foram fatalmente acidentada, carbonizada. E eu fico pensando, meus irmãos, a gente reflete diante de tudo que nós vemos ao redor de nós, diante de tudo que nós vemos diante de nós refletimos que para morrer basta estar vivo. Quantas pessoas, que estão aí com planos de chegar até 2026, de dar continuidade aos seus objetivos, aos seus focos, e muitas delas, mesmo antes de chegar, já estão ficando pelo meio do caminho. Como essas 2 famílias, meus pêsames, que talvez saíram para passar um final de ano, já projetado em alguma casa, se tem casa de interior, se estava indo para a casa de algum outro parente, e agora está todo mundo enlutado. Então, o Evangelho de Cristo, ele está aí para que venha conservar a alma da pessoa para a vida eterna, porque aquele corpo que foi carbonizado, esse corpo aqui, esse pacote aqui, que um dia Deus o fez perfeito, Deus fez esse corpo aqui não para morrer. A morte não tinha domínio sobre nós.
né? Tanto que Jesus veio e venceu a morte que entrou no mundo por meio do pecado, aquela morte que quando eles já desobedeceram à voz de Deus, né? Porque Deus disse, ao dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Mas não era a morte desse corpo, era a morte espiritual. A morte espiritual fez com que as pessoas, elas viessem, né, melhor dizendo, a morrer. Só que quando esse corpo aqui, que foi formatado, configurado por Deus para não morrer, ele, depois dessa queda do homem, que a morte entrou, né? Ele morre, existe dentro da pessoa uma alma, né? Que Deus quer fazer com que essa alma, né, venha viver a vida eterna. As pessoas têm que entender o que diz lá Tessalonicenses, o que diz a Bíblia do corpo celestial. Não me pergunte como é que vai ser esse corpo, qual a estrutura física, ou eu não sei, eu sei de uma coisa, eu quero estar nesse corpo. Eu quero estar dentro dessa promessa, que a Bíblia diz que os mortos em Cristo, quando Jesus vier arrebatar a igreja, que ele vai vir no secreto, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, né? E nós os vivos né, seremos arrebatados, nossos corpos serão transformados e seremos arrebatados, iremos de encontro ao Senhor Jesus nos ares. Aquela multidão, milhares e milhares de pessoas vão ao encontro com o Senhor nos ares, estaremos para sempre com Ele, pronto. Resolveu ali o problema da igreja de Cristo, daqueles que aceitaram o evangelho da salvação, daqueles que se entregaram para Cristo, daqueles que renunciaram, daqueles que combateram o bom combate, guardou a fé, né, aqui neste mundo. E depois que passar a grande tribulação, o milênio, a batalha do Armagedon, o juízo final, então ele vai constituir aqui nesse mundo, como diz Apocalipse 21, o novo céu é a nova terra, Jerusalém de Deus, né, que fala lá também, vai descer e nós estaremos para sempre com o nosso Pai, com o nosso Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Mas para que as pessoas possam se constituir dentro desse plano da salvação, o que elas precisam fazer? Elas precisam aceitar o plano da salvação, o plano de aceitar Jesus como seu Salvador, de seguir as orientações dos mandamentos de Cristo, que está lá dentro do Evangelho de Cristo, né? Ele tem os ensinamentos lá, da pessoa largar esse mundo, da pessoa nascer da água, nascer do Espírito. E esse é o grande problema, meus irmãos. Esse é o grande problema. O diabo tem cegado as pessoas. O diabo tem distraído as pessoas aqui nesse mundo com o materialismo, com a ostentação. As pessoas vivem um materialismo desenfreado, vivem uma ostentação desenfreada. Por isso que existe esse problema que nós temos aí visto de inadimplência, né? Cresce a compra, né? Estava aí acompanhando aí, estava dizendo que a Black Friday, ela superou 2024, mas a inadimplência também, ele tá em alta. A inadimplência está em alta. Muitas pessoas, elas não vão conseguir se ver livre das suas dívidas, tanto pessoa física como pessoa jurídica, muitas empresas. Por quê? Porque as pessoas vivem uma ostentação, uma avareza desenfreada. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Você vê esses políticos aí, é dinheiro aqui no Brasil, é dinheiro na Europa, é dinheiro na Ásia, tem empreendimento aqui, tem empreendimento lá. É um desvio, sabe? Envolvidos com uma porção de coisas. Pessoas que eram para ter decoro, pessoas que eram para ter ser um exemplo, né? São os primeiros a ser maus exemplos, querem praticar a justiça nos outros, mas elas são injustas. Então, meus irmãos, nós vivemos num mundo, e eu insisto em dizer, um mundo perdido. Num mundo perdido de pessoas perdidas, como na época de Noé.
Estava um mundo perdido, de pessoas perdidas. Noé levou quase 100 anos construindo aquela arca e ninguém estava ligando. Ninguém se apercebeu. O pessoal estava nem aí porque estava acontecendo. O que realmente é essa arca aí, Noé? O que vai acontecer? Você não teria esse trabalho aí em vão de quase 100 anos. O que diz? E Noé anunciou: olha, o Senhor vai dar cabo desse mundo. Mas ninguém ligou, tanto que o Senhor Jesus falou lá, né, da volta dele, quando for acontecer o arrebatamento, ele diz, ó, assim como foi na época de Noé, casavam, se davam em casamento, vai ser também a vinda do Filho do Homem. Vai pegar muita gente desapercebido, muita gente de surpresa. Então, meus irmãos, o nosso trabalho é alertar as pessoas. Você não precisa acreditar no que eu falo. Você acredite na Bíblia. Eu estou trazendo aqui para você o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz. Nós estamos, né, numa luta espiritual. Eu travo, meus irmãos, uma luta espiritual grande. Esse canal aqui, embora não tenha muita gente, o diabo, ele não tem satisfação em ver quando eu abro essa câmera para poder falar disso. Porque o diabo, ele quer que eu abra minha boca para falar para você que você vai ter vitória, que você vai ter um ano de prosperidade, que você vai ter um ano que você vai conquistar muita coisa. Tudo bem, eu não vou dizer para você, ó, seja amaldiçoado. Eu não vou falar isso aqui para você. Assim como eu profetizo e determino a bênção para a minha vida, né? Assim como eu determino a bênção para a minha vida, eu determino para a sua. Mas a verdadeira bênção que eu posso garantir é a bênção de eu ser salvo. É a riqueza do reino dos céus. E o que aqui nesse mundo Deus tem para mim vai acontecer naturalmente. Do trabalho das tuas mãos comerás. É só eu trabalhar, é só eu procurar fazer minha parte, né, e confiar em Deus, porque é Ele que vai me abençoar. É Deus que vai fazer com que o pão nosso de cada dia chegue até mim. É Deus que vai fazer com que a bênção, né, do pão nosso, a bênção do suprimento, chegue até mim, fazer com que a minha fonte de renda não venha secar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, meus irmãos, fica aí a minha mensagem. Fica aí a minha mensagem para você. Para você que está aí nos acompanhando, você que está chegando novo nesse canal, você que é uma pessoa que diz que você crê na Bíblia, vai numa igreja, mas você não toma uma decisão de se converter de fato, de verdade, de ser um crente. Você é uma pessoa que congrega uma placa de igreja, mas não uma pessoa que tem comunhão com Deus, que é diferente quem congrega e quem tem comunhão com Deus. Não é verdade? Havia lá num templo, lá quando o Senhor Jesus chegou, uma porção de cambista, porção de pessoas dentro do templo fazendo negócio. Jesus teve que pegar um chicote e fazer um trabalho lá de expulsar todo mundo. Então tem muitas pessoas que estão dentro da igreja fazendo negócio com Deus, querendo barganhar com Deus, querendo fazer um negócio com Deus. Estão lá na igreja para isso. Então, meus irmãos, deixa eu falar para você. Está aí o nosso apelo, tá bom? Está aí o nosso apelo. Garanta a sua salvação. Garanta a salvação da tua alma. Porque saiba de uma coisa. O arrebatamento da igreja vai acontecer. E este mundo vai ter um fim. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.